Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você for assistir. Desejo fazer uma reflexão com vocês hoje a respeito da dívida pública, da despesa pública. E é sempre bom, é sempre de bom alvitre, né, nós efetuarmos uma retrospectiva. É claro, é óbvio que essa retrospectiva ela não pode ser muito longa, porque senão eu vou ter que me reportar ao período que Portugal tinha uma dívida externa com a Inglaterra, aí o Brasil assumiu uma parte da dívida, e aí nós teríamos aqui inúmeros vídeos falando sobre dívida pública, falando sobre dívida externa, dívida interna, e o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é fazer uma pequena retrospectiva para você analisar o contexto atual com melhor precisão. Por quê? Em alguns casos, não necessariamente em todos os casos, mas em alguns casos, o contexto atual ele é resultado de políticas econômicas equivocadas praticadas lá no passado, durante anos, durante décadas, que estão agora propiciando um contexto econômico negativo, um contexto econômico turbulento. Mas essa nossa retrospectiva é de alguns anos apenas. Não há condição de nós aqui fazer uma retrospectiva de décadas e décadas, porque senão vai fugir ao propósito do nosso vídeo. O Brasil notabilizou-se, né, por ser concentrador de renda. Mas também na arrecadação tributária existe uma concentração. De tudo que é arrecadado no país, o governo federal é responsável por 68,27% de tudo que é arrecadado. As 27 unidades federativas, elas têm uma participação nessa arrecadação tributária de 25,40%, isso em 2016. E os 5.570 municípios têm uma participação na arrecadação tributária de 6,33%. Observem, claro, que essa arrecadação tributária ela é concentrada em favor do governo federal. Em muitos casos, estados e municípios, né, têm que se socorrer ao governo federal, buscando verba, buscando financiamento, porque outrora estados e municípios podiam até emitir títulos da dívida pública. Mas com o Plano Real, não. O Plano Real, só o Tesouro Nacional pode emitir títulos da dívida pública. Com o governo em 94, com o Plano Real, né, ficou estabelecido, né, essa questão. Então, estados e municípios necessariamente necessitam de recursos do governo federal. E reparem que o artigo que eu desenvolvi, né, e publiquei no dia 24 de dezembro de 2018, despesa pública especulativa. Vocês vão entender o porquê despesa pública especulativa. Vocês terem uma ideia de tudo que é arrecadado pelo governo como um todo, né? O governo federal principalmente, né? 25,29%
são destinados aos encargos financeiros da União. Mercado financeiro. 27,09% são destinados ao refinanciamento da dívida pública imobiliária federal. Em números redondos, 52% são destinados ao mercado financeiro. 52% do que é arrecadado, esses 52% são destinados ao governo, ao mercado financeiro. Então, percebam que algumas áreas, saúde, educação, elas devem ficar prejudicadas, né? Por exemplo, 3,15% das despesas do governo federal e mais a Seguridade Social, 3,15% são destinados ao Ministério da Educação. 2,78% são destinados ao Ministério da Defesa. 3,67% são destinados ao Ministério da Saúde. Então, constatem que a grande parte da receita, 52%, são destinados ao mercado financeiro. E, evidentemente, que a saúde, a educação, o saneamento básico, eles ficam prejudicados em razão do nosso orçamento. Uma coisa que é importante evidenciar é que qualquer governo, o primeiro ano de qualquer governo, o orçamento ele foi idealizado pelo governo anterior. Então, o primeiro ano de governo, ele está sempre atrelado, ele está sempre submisso ao governo anterior. Porque foi no governo anterior que o orçamento foi idealizado. É óbvio que o governo ele sempre tem uma manobra, ele sempre pode fazer uma transferência de recursos, né? Pode emitir uma medida provisória, editar uma medida provisória, e ele tem condições de... Mas é pouca coisa. Somente no segundo ano de governo é que a peça orçamentária será idealizada pelo atual governo. Nunca pensaram nisso? Então, a questão dos gastos, qualquer político, no plenário, no palanque, no plenário, ele faz inúmeras promessas, pode fazer. Mas, quando se analisa uma peça fundamental, que é a peça orçamentária, constata-se que aquelas promessas não poderão ser efetivadas. Vai ficar na promessa mesmo. Então, essa questão da dívida pública, eu vou criar uma situação insólita, uma situação inusitada, na qual o governo não vai efetuar nenhum tipo de despesa. Situação, claro, inusitada, hein? Insólita. O governo vai comprar uma caneta sequer para assinar os compromissos que ele está firmando. Apesar que hoje tem assinatura eletrônica, mas isso é um outro contexto. Mas o governo não vai gastar nada, não vai pagar funcionário, não vai comprar caneta, não vai comprar nada.
consumo do governo vai ser zero. Mesmo assim, a dívida pública continuará aumentando em razão dos juros. Os juros firmados lá no passado, eles devem ser honrados. Então, consumo do governo, zero. Não gasta nada, não faz nenhum investimento. A despesa governamental é zero. Repito, situação inusitada, situação insólita. Mesmo assim, a dívida pública aumenta, em razão dos juros. E, por favor, apesar dos juros internos, juros praticados no nosso mercado interno, apesar dos juros serem elevadíssimos, aliás, indecentemente elevados, o que foi firmado tem que ser cumprido. Porque se não cumprir, isso vai dar um aroma perverso. Um aroma, o perfume nem sei se é perfume, mas tudo bem. Mas o aroma chama-se moratória. Não cumprir o que foi firmado no passado vai ficar evidenciado uma moratória. Mesmo que a moratória não exista. Mas se o governo acenar que vai ter uma ruptura nos contratos, né, nos títulos que ele emitiu lá atrás, lá no passado, vai ter uma ruptura, só de falar nisso, vem aquele péssimo aroma da moratória. Isso vai criar muito mais dificuldade do que vocês imaginam. Porque as nossas relações com o mercado internacional, essas relações serão afetadas. O Brasil tem uma balança comercial superavitária. Apesar que nós já discutimos isso. Ela é superavitária, mas ela está muito subordinada ao comércio com a China. Isso nós já discutimos em outro vídeo, né? Analisamos em outro vídeo. Né? Mas tem um detalhe. A balança comercial ela pode ser superavitária. Feito essa ressalva com o problema da China. Né? Nós estamos muito concentrados com a China. Mas e a balança de serviço? Juros que nós enviamos ao exterior, fretes que temos que pagar também aos não residentes, dividendos que temos que remeter também aos não residentes. Ou seja, a balança de serviço ela é maior e ela é deficitária, maior do que o superávit da balança comercial. Então, se o governo só comentar, ele não fez nada ainda, mas comentar algo que lembre uma moratória, o país vai passar por momentos críticos. Né? Ele pode, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele diminuiu a taxa Selic. Ao diminuir a taxa Selic, ele também está diminuindo parte dos juros da dívida pública. Parte. Porque, depois nós vamos ver isso com calma, a dívida pública ela tem diversos indexadores. A Selic é um dos indexadores. Mas nós temos outros indexadores. Mas mesmo assim, de qualquer forma, o governo Bolsonaro, não estou defendendo o governo Bolsonaro, por favor, aqui nós não entramos em política. Eu estou falando do governo Bolsonaro porque é um governo Bolsonaro. Não é? Como poderia falar governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Aliás, foi no governo Temer que a taxa Selic começou a diminuir. Mas foi no governo Bolsonaro que a taxa Selic realmente teve um decréscimo, né, significativo, né, substantivo.
E isso influencia nos juros que o governo tem que pagar. O governo não, nós temos que pagar, nós é que pagamos, né? O governo não paga nada, ele apenas arrecada e destina o recurso para o mercado financeiro. Agora, evidentemente que os outros indexadores que foram firmados, eles estão sendo realmente criteriosamente estão em vigor, não existe problema de moratória. Isso aí, nenhum economista, por mais maluco que seja, vai falar em moratória. Por mais aventureiro que seja, né? Que na nossa área nós não temos maluco, não, temos muito aventureiros. Bom, eu sou economista, então eu posso falar, não tem problema nenhum. Alguns, não digo todos, mas tem muitos economistas aventureiros que falam em moratória, não vai pagar, mas isso não adianta, isso é ruptura de contrato. Olha, os outros planos econômicos que nós tivemos, houve ruptura de contrato. Razão pela qual, desde o plano cruzado, lá do José Ribamar Sarney, né, lá em 28 de fevereiro de 1986, né, houve ruptura de contrato. Aí depois teve o cruzado novo, outro, ruptura de contrato. Então, a ruptura de contrato, ela afugenta o capital. E o Brasil, apesar de ser a 8ª economia do planeta, como eu gosto de denominar, o Brasil necessita, aliás, todo o país necessita, né, das relações internacionais. Necessita de capital externo, seja na forma de investimento, seja na forma de empréstimo, mas necessita. Está sempre comercializando com outros países. Então, ruptura contratual, quando vocês ouvirem essa expressão, isso aí tem um aroma horrível de moratória. E o Brasil é carente em capital. Ele é carente em capital, ele é carente em pesquisa e desenvolvimento. Eu já comentei com vocês lá em outros vídeos, né? Para poder reduzir os custos de produção. Bom, mas o que eu quero deixar bem evidenciado com vocês é que 52%, isso eu estou falando de 2018, mas não é muito diferente de 2019, não. 52% do que é arrecadado são destinados ao mercado financeiro. Os outros 48%, eu estou falando em números redondos, né? Os outros 48% até para submarino, né? Que é importante também. Submarino, Forças Armadas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, infraestrutura, investimentos mesmo que o governo tem que efetivar, né? Então, os 48% é pouco, é muito pouco. Mas nós não temos condições de diminuir esse problema no curto prazo. Porque o banqueiro, aliás, o banqueiro não, todos nós, né, não gostamos de risco. O risco você afugenta o capital. E o Brasil tem que ter uma política econômica que não gere expectativa negativa. Porque a celeuma existente entre poderes, não estou falando de política, estou falando de poderes, poder judiciário, executivo, legislativo, existe um determinado período, vamos supor, nunca existiu, mas vamos supor que exista uma celeuma qualquer entre os poderes, ou entre alguns integrantes dos poderes. O
mercado fica atento. O mercado fica cauteloso. Isso gera expectativa negativa. E expectativa negativa, ela é irmã, mas é irmã da taxa de juros. E do câmbio também. Então, expectativa negativa, ela, por gerar risco, óbvio, quem tem capital vai querer o quê? Uma remuneração maior em função do risco, em função de uma possível ruptura contratual. Então, eu acho que por hoje basta. Acho que vocês entenderam muito bem a situação do Brasil. Eu apresentei números de 2016, mas não é muito diferente da atual conjuntura. Apresentei o orçamento de 2018, que também não é diferente, não é tão diferente, claro, sempre tem uma diferençazinha, óbvio, né? Mas não é muito diferente. A diferença ela não é substantiva em relação a 2019. Claro que não. E esse é o Brasil em que nós vivemos, no qual 52% do orçamento, né, do governo federal mais a Seguridade Previdenciária, né, 52% são destinados ao mercado financeiro. Os outros 48% é para qualquer tipo de despesa que vocês imaginarem. Muito obrigado, um bom dia, até o próximo vídeo.